A congregação cristã no Brasil tem um perfil discreto. Eu não sei se ela vai se pronunciar sobre isso ou não. Talvez sim, pelos canais oficiais dela, no tempo dela. Talvez ela entenda que o silêncio é a melhor resposta. Isso é com a congregação cristã. Mas eu vou me pronunciar. Alguém disse uma vez que os bons perecem porque não impõem aos maus a sua bondade. Eu não sei quem inventou essa frase, mas ela explica por que este vídeo existe. Porque o mal não precisa de muita coisa para avançar, basta que os bons se calem. Um ancião do Mato Grosso renunciou ao ministério e fez isso publicamente, de cima de um púlpito da CCB, num vídeo evidentemente premeditado, gravado de propósito, repetido em duas igrejas com a mesma sequência decorada e distribuído na internet. A CCB fala pelos canais dela, quando entender, e para os membros dela, não para a internet, não para os críticos. Só que o ataque não foi feito numa circular, foi feito num vídeo, jogado na rede para correr o mundo. E nessa arena, a arena pública, quem pode responder como irmão sou eu. É nesse ministério que eu professo a minha fé. Quando alguém ataca publicamente a fé que eu professo, o perfil discreto da instituição não me tira o direito de responder. Então eu vou comprar essa dor, não em nome da CCB, ela não me pediu isso, mas em meu nome. Eu já fiz um vídeo curto sobre esse assunto e nele eu escolhi, de propósito, não entrar no mérito do que esse ancião pregou. Falei só da atitude, mas aquele vídeo repercutiu e ainda está repercutindo de um jeito que eu não esperava. E com a repercussão veio uma cobrança no meu coração. Entra no mérito, porque atitude a gente lamenta, mas doutrina a gente responde. Então é isso que esse vídeo faz. Primeiro a atitude, depois o mérito, com a Bíblia aberta, exatamente como o ex-ancião pediu que fizéssemos. Para quem está chegando agora, o resumo, sem nome de ninguém, porque o assunto aqui não é sobre pessoa, é sobre doutrina. Um ex-ancião do Mato Grosso, com décadas de irmandade, pregou num batismo que nascer da água, em João capítulo 3, não se refere ao batismo. Houve discordância de outros servos de Deus. O assunto subiu. Reunião regional, esse assunto chegou em São Paulo, pediram que ele se retratasse. Ele entendeu que retratar-se seria negar o sangue de Cristo e renunciou ao ministério. Até aqui, nada que a história da igreja já não tenha visto. Divergências existem desde os apóstolos. O problema não foi a divergência. O problema foi o que ele fez depois. Depois de renunciar, esse irmão que estava como ancião subiu ao púlpito da congregação, não numa igreja, mas em duas, e não para pregar a palavra, mas para fazer um discurso pessoal, contando a versão dele, apontando reuniões, citando os servos pelo nome diante de uma congregação que tinha ido ali para um culto. Eu quero que você pense comigo no que isso significa. O púlpito não pertence a quem sobe nele. O púlpito pertence à palavra. Quem toma o púlpito para tratar de causa própria, ainda que se sinta injustiçado, está usando a casa de oração como tribuna. E quem estava atendendo naquele dia foi constrangido, empurrado do púlpito e ficou assistindo sem poder responder a um acerto de contas que não era dali. Os servos citados nominalmente nem estavam presentes para se defender. Isso tem nome na Escritura. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Isso está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 40. E tem mais. Jesus ensinou o caminho para quem tem algo contra o irmão. Vai e repreende entre ti e ele só. Mateus capítulo 18, versículo 15. O caminho da Escritura é o mais discreto possível. O caminho que esse irmão escolheu foi o mais público possível. Porque repare, aquilo não foi um desabafo. Desabafo é espontâneo. Aquele discurso foi gravado de propósito, foi decorado e foi distribuído na internet logo em seguida. A mesma sequência de fatos, as mesmas citações, os mesmos hinos, na mesma ordem, nas duas igrejas. Isso não é dor, isso é campanha. E tem uma pergunta que precisa ser feita.
Pela própria conta do ex-ancião, foram 25 anos nessa irmandade, anos servindo, anos ministrando. Ele mesmo conta no discurso que atendeu o batismo. Quantas vezes, nesses 25 anos, este ex-ancião desceu as águas segurando alguém pela mão? Quantas vezes pronunciou sobre uma vida as palavras que Jesus mandou pronunciar? E em nenhuma dessas vezes ele viu erro. Em nenhuma delas ele subiu num púlpito para denunciar. Agora, de uma pregação para cá, o entendimento de uma obra inteira virou engano. Todos erraram por todos esses anos, menos ele, que descobriu sozinho. Vou dizer uma coisa com todo o cuidado do mundo. Mudar de entendimento é direito de todo cristão que examina a palavra. Ninguém está preso ao que entendia ontem. Ninguém precisa estar casado com seus próprios erros. Mas quem muda de entendimento depois de 25 anos e ama a Irmandade como ele diz amar, chega com humildade e pede: irmãos, me ajudem a examinar isso. Não chega com a câmera já ligada, o discurso já decorado, para decretar do púlpito que todos os outros estão cegos, menos ele. E aqui um detalhe que pouca gente percebeu. Nas duas pregações, ele conta o mesmo episódio. A pergunta feita numa reunião: a água do batismo perdoa pecado? Só que a resposta que ele atribui ao servo que respondeu muda de uma igreja para outra. Numa versão, o servo teria dito que perdoa, na outra que não perdoa. O mesmo discurso decorado, o mesmo episódio e o fato central da acusação trocando de sinal conforme o público. Eu não vou julgar a intenção. Um testemunho que muda no ponto mais importante: ainda é testemunho ou já é uma narrativa? Mas a atitude, como eu disse, a gente lamenta. Doutrina, a gente responde. Então agora vamos ao que ele pregou com a Bíblia aberta. Eu vou começar reconhecendo uma coisa, porque quem responde com a Bíblia aberta não tem medo de reconhecer o que é verdade. A Bíblia usa figuras de linguagem. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Isso está no capítulo 4 de João. Jesus ainda disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Isso está no João 7. Jesus é a água da vida, como é o pão da vida, como é a porta, como é a videira. Ninguém come Jesus com garfo, ninguém abre Jesus com maçaneta, ninguém colhe uva em Jesus. São figuras, e figuras lindas, que dizem quem Jesus é. Mas isso não é literal, isso são figuras de linguagem. Então, nisso, o ancião do Mato Grosso tem parte de razão. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. O problema é o passo seguinte que este ex-ancião deu. Porque da verdade de que Jesus é a água da vida, que é figura, ele concluiu que a água do batismo não tem nada a ver com perdão. E aí ele tropeçou. Porque o batismo não é figura de linguagem, é sacramento, é ordenança. O próprio Jesus Cristo, que havia sido batizado por João Batista, depois de ressuscitado, ordenou: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso está no capítulo 28 de Mateus, no versículo 19. Isso não é metáfora, é ordem. E no dia de Pentecostes, quando o povo perguntou: que faremos, varões e irmãos? Pedro respondeu, e presta atenção no versículo inteiro, porque eu não vou esconder nenhuma palavra do que foi dito por Pedro. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Está aí, para o perdão dos pecados. Pedro, cheio do Espírito Santo, ligou o batismo ao perdão. E agora, eu pergunto ao ex-ancião ou aos críticos que estão se aproveitando dessa oportunidade para espizinhar na congregação: a água perdoa ou o sangue perdoa? Essa é exatamente a pergunta errada, e é nela que esse ancião construiu a renúncia dele. Um ancião, alguém que deveria ter isso internalizado dentro do coração, um firme fundamento da sua fé. Repara no que Pedro disse: batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados.
O perdão não está na água do tanque, meu Deus do céu. Quando o batismo termina, vai embora. O perdão está no nome. E o que o nome de Jesus carrega, meu Deus do céu? Eu tenho que explicar isso para um ancião da congregação cristã no Brasil. Eu sei o que significa ser um ancião da congregação cristã no Brasil. Esse homem também deveria saber. O perdão está no nome. E o que o nome de Jesus carrega? Carrega tudo. Carrega tudo o que Jesus fez. Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9, justamente porque ele, Jesus, se humilhou até a morte, e morte de cruz. O nome carrega a cruz, o nome carrega sangue. Por isso, o batismo não é um banho na água, não é só um símbolo, não é só uma declaração pública. Ele é sacramento, é ordenança, é mandamento sacramentado de Jesus. Quando alguém desce às águas e é batizado em nome de Jesus, não é a água que opera, é o que o sangue de Cristo conquistou sendo aplicado publicamente sobre aquela vida. A água não concorre com o sangue, a água aplica o que o sangue conquistou. Eu nunca imaginava ter que fazer um vídeo desse falando de um ex-ancião. Isso acontece toda hora na internet. Gente sem escrúpulos, sem moral, sem dignidade, para ganhar likes, compartilhamento, fazem isso o tempo todo. Espizinha e pega pregações isoladas da congregação e espalha isso na internet como se fosse verdade. Mas me dói ouvir isso de um ex-ancião da congregação cristã. Os membros da congregação cristã cometem erros, são homens. Pedro e Paulo brigaram muito. Mas, meu Deus do céu, ancião, uma das atribuições mais importantes do ancião é praticar o batismo. Quanto batismo esse homem fez? E vinha agora na internet falar umas sandices dessa, dizendo que a congregação professa isso que ele está falando. E se você quer ver como Deus nunca separou os dois, olha o Calvário. Quando o soldado feriu o lado de Jesus com a lança, o que saiu? E logo saiu sangue e água. Isso está no capítulo 19 de João, versículo 34. Sangue e água juntos, do mesmo lado, do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem pergunta é a água ou o sangue, está fazendo uma pergunta que a Bíblia nunca fez. E quem renuncia a um ministério por causa de uma pergunta errada, renunciou pela resposta errada e nunca entendeu o ministério que lhe foi concedido através de oração de outros anciãos. E o mais triste é que ele não precisava ir longe para descobrir isso. Está escrito na doutrina que ele mesmo professou por todos esses anos. Os pontos de doutrina da CCB no Brasil são públicos, estão no site oficial. Qualquer pessoa pode ler. E eu quero colocar 2 deles lado a lado na sua tela agora. O ponto 5 diz que nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E o ponto 6 diz que nós cremos no batismo na água, com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo, e cita exatamente o capítulo 2 de Atos, versículo 38, e em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olha o que está diante dos seus olhos. A fé em Cristo que regenera e o batismo que Cristo ordenou, os dois, lado a lado, na mesma confissão de fé, sem contradição nenhuma. A doutrina nunca disse: escolha entre a água e o sangue. Quem inventou essa escolha foi esse ancião. Então, o que sobra da renúncia desse ancião? Sobra isso. Ele pegou uma divergência com servos de homens que podem sim ter se expressado mal, porque servo não é infalível, e a partir dela condenou a irmandade inteira, a doutrina inteira, a obra inteira. Há uma obra que foi revelada a um servo que veio para o interior do Paraná, montado a cavalo, tendo por guia um índio, com fome, com dores nas costas, e que deixou uma mulher nos Estados Unidos com 6 filhos pequenos, passando dificuldade. E agora esse ancião vem e diz que aquela revelação que aquele servo teve está errada. Ele generalizou e saiu batendo a porta do púlpito exatamente quando a confissão de fé escrita, pública, oficial, dizia o que ele dizia querer ouvir. E olha, irmão, isso também estava escrito. Paulo, despedindo-se dos anciãos de Efeso, avisou:
e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Isso está em Atos, no capítulo 20, versículo 30. Dentre vós mesmos, dentre os anciães, Paulo avisou há 2000 anos. Não é novidade, é cumprimento da palavra. Eu quero terminar do mesmo jeito que terminei o primeiro vídeo, orando por esse homem. Todos nós, irmãos da congregação cristã, nós não devemos atacar esse homem, nós devemos atacar o que ele falou, mas, sobretudo, vamos orar pela alma dele. Vamos orar para que ele encontre a paz, seja lá para onde ele for. Nós não podemos desejar o mal a ninguém, nós devemos orar. Isso Jesus nos ensinou. Amar nossos amigos é fácil, mas nós temos que amar aqueles que tentam ser nossos inimigos, mas eles não são, eles só estão equivocados, eles estão passando por um momento turbulento da sua vida espiritual e jogam aquilo no púlpito, não sabendo exatamente a repercussão que aquilo pode acontecer na mente de muitos irmãos. Por isso esse vídeo. Eu oro para que ele encontre paz, para que Deus trate o coração dele, porque o nosso inimigo não é um homem que renunciou. O nosso inimigo, o inimigo da nossa alma é outro, muito maior, mas não é nesse momento que trataremos desse assunto. Irmãos, eu não podia ficar calado, porque os bons perecem quando se calam. E a fé que eu professo, que a minha família professa, foi atacado de cima de um púlpito num vídeo feito de propósito para correr o mundo. A instituição fala para os dela, no tempo dela. Eu, como membro, respondi na arena onde o ataque foi feito. E agora eu te deixo um dever de casa. E esse dever de casa responde sozinho à última acusação que ficou no ar. Disseram que nessa irmandade se proíbe estudar, examinar a Bíblia. Pois eu estou te mandando examinar as Escrituras. Os irmãos do Brás, nos cultos online, mandam estudar essa Escritura, mandam ler as Escrituras. Eu participo do DARP, a área de evangelização da congregação, e nós somos orientados continuamente, dioturnamente, a ler as Escrituras. Somos confrontados nos presídios, nas clínicas de recuperação. As pessoas levantam as mãos e nos perguntam, nos questionam sobre a palavra, e nós temos que ter resposta. E nós buscamos a guia do Espírito Santo e damos a resposta. Mas nós precisamos estudar, nós devemos ler a Bíblia. Essas acusações que nos colocam na internet, que a congregação proíbe o estudo da Bíblia, isso é um ataque covarde, não só à congregação, mas a todos nós, membros da congregação cristã no Brasil. Irmãos, irmãs, pega tudo que eu citei neste vídeo, João 3, João 4, João 7, Mateus 28, Atos 2, Filipenses 2, João 19, Atos 20, abra a tua Bíblia e confere, versículo por versículo, se o que eu falei aqui vem de mim ou vem das Sagradas Escrituras. Quem confia na palavra não tem medo do exame, porque a água não concorre com o sangue. A água aplica o que o sangue conquistou. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a vida daquele ancião. E a obra de Deus segue a passos largos. Amém, amém, amém. E deixa eu terminar com um convite. E ele tem tudo a ver com o que vivemos aqui. Disseram que nessa irmandade se proíbe estudar a Bíblia. Eu passei o vídeo inteiro provando o contrário. Te mandei abrir a palavra e conferir cada versículo. É isso que esse canal é. Um lugar onde a gente não foge do exame, convida o exame. Então se inscreve, ativa o sininho, porque quem confia na palavra não tem medo de abrir a palavra. Deus abençoe a tua vida.